O Plano Eterno. Palestra de Neville Goddard realizada em 22 de fevereiro de 1966. Para que possamos lembrar o que tentei dizer ao longo dos meses, ou anos, porque esquecemos muito rapidamente, se não formos constantemente lembrados, cairemos em todos os tipos de becos sem saída. Desde 1959, estou na posição única de compartilhar com vocês o plano de salvação de Deus. Eu não sabia disso antes. Eu conheci a sua lei, a ensinei, pratiquei, tentei viver por ela e, por anos, ajudei centenas e centenas a mudar seu mundo para fazê-lo se conformar aos seus sonhos. Mas em julho, posso dizer com Paulo que esta graça me foi dada. Pregar e tornar conhecido a todos os homens qual é o plano do mistério oculto por eras em Deus. Mas é um plano tão incomum, é tão diferente do que os homens esperavam que daqui até a costa leste e o norte ainda encontro a resistência que foi encontrada ao longo dos séculos. Não é o que o homem estava procurando. Ele pensou em um Salvador totalmente diferente. Ele não viu um plano de salvação, ele viu um Salvador fora de si mesmo, não um plano. Então, posso dizer também com Paulo que ele me revelou o seu mistério, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele propôs em Cristo, para a plenitude dos tempos. Efésios 1, 9. Bem, o Cristo das Escrituras não é um Cristo de qualquer pequena história secular, é o Cristo cósmico. É o Cristo em você que o fez vivo. Cristo em você é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 26, 27. Neste Cristo o plano está oculto. É neste Cristo que o plano se desdobrará, e quando ele se desdobrar você ficará surpreso, pasmo, mas não há outra interpretação para o desdobramento do plano. Você verá por que os outros resistem a ele, porque não é o que você esperava. Mas porque você esteve aqui ao longo dos meses, e alguns ao longo dos anos, você é pelo menos testemunha em um sentido, porque você pode dizer, eu ouvi isso ser dito e eu confio nele. Bem, eu prometo a você, você será capaz de ser uma testemunha de alguma experiência interna, onde você pode dizer, eu ouvi de ti com o ouvir do ouvido. Eu ouvi dizer essa é a revelação menor, mas agora meus olhos te veem. Jó 42, 5. Agora eu experimentei isso. Então você dirá com Jó. Eu ouvi falar de ti com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. E isso sempre acontece no final da jornada. Então você não discute o ponto, você simplesmente conta, você conta para todos. Alguns ouvirão, acreditarão em você, e outros rejeitarão. É tão difícil mudar o mal-entendido do homem sobre as Escrituras e colocá-lo de volta nos trilhos depois que você recebeu o plano. Então ele disse, a mim esta graça foi dada, para qual propósito? Para pregar e fazer todos os homens verem qual é o plano. Aqui está um plano dos mistérios, que esteve oculto por eras em Deus. E então vem o plano se desdobrando em você, e então você o compartilha com o mundo. Então, aqui nesta última semana, quero lembrá-lo deste plano eterno. Sem omitir sua lei é perfeitamente maravilhosa. Você pode ser qualquer coisa que queira ser neste mundo aplicando sua lei se tiver em mente que em todos os momentos homens e mulheres estão apenas em estados. Um homem está no estado de pobreza. O ser que ocupa o estado de pobreza deve expressar pobreza, mas você não precisa continuar nesse estado. O homem que ocupa o estado de ser rico deve expressar riqueza, ele não precisa continuar nesse estado. Mas riqueza e pobreza e todas essas coisas são simplesmente estados, e os homens passam por eles e deixam o estado para trás, como você e eu passamos por uma cidade e deixamos a cidade para trás. Dizer que a cidade pela qual passei deixa de existir porque eu passei por ela e não estou mais nela, é tão tolo quanto dizer que um estado pelo qual passei deixou de existir porque não o ocupo mais. Eu ocupo a pobreza e passo adiante se estou tão inclinado ou sei como fazê-lo, mas a pobreza permanece para sempre, é um estado. A tolice permanece para sempre. O ódio permanece para sempre. Todas essas coisas permanecem para sempre. Você pode ouvir essa lei por anos e anos, e de repente, se você não estiver acordado, você cai em um estado de ódio, e isso se torna tão natural para você.
Você encontrará pessoas que realmente lhe dizem tentando apoiar seus conceitos de por que você deve odiar, e usam o livro dos livros para apoiá-lo. Deixe-me lembrá-lo de que a Bíblia não tem nada a ver com história secular, é a história sagrada de Israel que chega ao clímax e cumprimento no desdobramento deste plano que está oculto em Cristo e em você. Quando começa a se desdobrar, sempre se desdobra no final da jornada. Então, esta noite, você tem em mente a lei eterna baseada puramente em estados. Blake poderia dizer: eu não considero o sábio ou o justo ou o perverso, e você poderia nomear todos os estados, que os homens que caem nesses estados estão em estados supremos, mas simplesmente estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Esta serpente é simplesmente o próprio Deus. Este é o grande drama, um drama eterno, da descida e ascensão de uma presença, e essa presença é Deus. Somos informados, foi-nos dito, ou melhor, foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquele que foi desejado até que fosse. Agora, coloque isso de lado, é uma lei. Embora Shakespeare tenha dito isso, é baseado em um princípio eterno. O primeiro desejo de Deus foi um desejo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não há uma palavra nas Escrituras em que ele tenha mudado esse plano. Para que façamos o homem é parte da estrutura eterna do universo, e aqui está uma presença agora que troca sua forma divina pela do homem. Então Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Então aqui, ele realmente troca sua forma divina. Na verdade, a palavra assumir e a palavra formar como usadas nas Escrituras neste segundo capítulo de Filipenses, significa modo de existência. Ele trocou seu modo de existência onde seu poder criativo estava no 80º grau, e ele desistiu de tudo para assumir as limitações de um homem. O mesmo poder criativo, mas tão baixo que é como se não existisse. E então um modo de existência chamado homem. Então ao se tornar homem ele não está fingindo que é homem, ele realmente trocou seu poder infinito para tomar sobre si essa limitação, e agora ele é homem. Mas abrigado dentro de si mesmo chamado nas Escrituras Jesus Cristo é o plano de sua própria redenção. Mas quando ele se redime em você, ele é individualizado como você. Você é individualizado nesse plano em desenvolvimento, e posso lhe dizer, você tende para sempre a uma individualização cada vez maior. Não há absorção final na divindade, você é individualizado, mas é Deus. Em outras palavras, todos nós, pensemos nos bilhões inumeráveis, todos completamente individualizados e ainda assim todos Deus, todos exercendo esse enorme poder criativo que é Deus. E começa com o plano de desdobramento conforme descrito e dramatizado para nós no Evangelho. O Evangelho é o mistério. O homem tenta dar a ele uma interpretação que você e eu daríamos à interpretação da vida de um homem na Terra. Agora eu digo isso com um propósito. E eu acho que minha amiga que está aqui esta noite permitiria o uso de sua conversa comigo. Ninguém a conhece. Eu a conheço há 20 e tantos anos na cidade de Nova York. Ela vinha de sua casa em Jersey para minhas palestras na cidade de Nova York. Ela conhece essa lei, ela fez todo o esforço para viver por ela. Somos amigas próximas. Ela agora fez daqui sua casa. E ainda assim ela pode ser tão distraída. Fiquei assustado e surpreso após a conversa. Ela está aqui esta noite. Peço que não fique envergonhado porque ninguém o conhece, ninguém além do palestrante e sua esposa. Ela pode ser tão levada por causa de alguma pessoa que alega estar ensinando o que eu estou ensinando. Como ela disse ao telefone. É exatamente como você, Neville. Ele usa a Bíblia e mostra na Bíblia onde todas as coisas que estão acontecendo agora estão na Bíblia. A Bíblia não tem nada a ver com este país, com a Rússia, com a China, com o Papa, com qualquer uma dessas coisas. A Bíblia é a história sagrada de Israel. E quando eles usam a Bíblia, a palavra de Deus, seu plano de salvação, para apoiar uma campanha de ódio. Eu disse que no minuto em que você recebe o ódio que não é a Bíblia, esse não é o plano de salvação. Eu lhe digo por experiência própria que Deus é amor. Se alguém tentar me mostrar nas Escrituras que sou chamado a odiar um certo ismo ou uma certa raça de pessoas ou um certo isto,
então vire as costas para eles. Eles não sabem, eles são cegos, cegos. Se eles são líderes cegos dos cegos. Mas quando vem de alguém que você ama, alguém que você conhece há 20 anos. Vendo como me sinto esta noite quando estou encerrando para deixar tão claro para você que ninguém pode desviá-lo, que eles não podem desviá-lo para esses becos sem saída e jogá-lo nessas fossas, pois é isso que eles são. Deus usa todas as vestes. Não importa o pigmento, a pele mais branca, a pele mais negra, a pele mais amarela, todas essas são vestes que Deus usa. Ele realmente se tornou homem. E posso lhe dizer, essas vestes, nenhuma é progressiva de uma para outra, elas são partes eternas da estrutura eterna do universo. E Deus realmente se enterrou nessas vestes e ele está se transformando, se individualizando. Você diz eu sou, isso é Deus. Mas quando você diz eu sou, você tem um sentimento peculiar e maravilhoso de individualidade sobre isso. Mesmo se você tiver. Nesta mesma noite você sofre de amnésia, ainda há aquela sensação de saber que eu sou. É algo que é diferente de qualquer outra presença no mundo, esse é o seu ser individual e é para sempre. Agora, vamos voltar e deixar claro, embora eu tenha dito isso várias e várias vezes, e não pense que estou repetindo só por repetir. Repito porque é necessário. Você não pode contar essa história com muita frequência. Estou falando esta noite como tenho feito desde julho de 1959 por experiência própria. Sou um com Paulo nessa declaração. A mim esta graça me foi dada. A graça é o presente de Deus para o homem. Deus me deu a si mesmo quando se desdobrou em mim. Quando ele ressuscitou, esse é o começo da nova era. Eu não tinha noção do que era a ressurreição. Fui ensinado sobre isso, criado como cristão, e pensei que significava uma ascensão em massa de todos nós em algum momento futuro. A ressurreição não acontece no final, mas durante a história do homem. Enquanto você está sentado aqui, enquanto dorme esta noite, enquanto caminha para casa ou anda pela rua, isso pode acontecer então, e você é ressuscitado. Não há multidão, é um ato individual único. Esse é o começo da nova era. É o propósito de toda a criação, quando Deus completa seu desejo. Façamos o homem à nossa imagem. Bem, agora, o que é essa imagem? Espere e veja. Você não vai vê-la com olhos mortais, você não pode vê-la com olhos mortais. Estranhamente, quando a ressurreição acontece, você vê a crisálida da qual você veio. É isso, você vê o corpo, mas você, o ser, não vê nenhum espelho refletindo você. E quando aqueles vêm para testemunhar este evento, vêm ao seu mundo como homens, eles não o veem. Eles não podem vê-lo, porque agora você está vestindo a forma do Deus invisível. Eles veem a evidência do que aconteceu, mas eles não o veem, pois você está vestindo um corpo divino. Não é algo que o homem como homem poderia ver, então não peça um desenho disso. Não peça uma imagem disso. Você permanece invisível para todos neste nível, algo completamente diferente aconteceu em você. Deus se tornou você no verdadeiro sentido da palavra, e neste ato você se tornou Deus. No entanto, você retorna e pega mais uma vez aquela pequena vestimenta, e a veste, e a prega. Como lhe é dito em Efésios, a graça foi dada a você para pregar, e então fazer todos os homens verem qual é o mistério. Este mistério está escondido há eras em Deus, mas você prega o plano do mistério. O mistério não deve ser mantido em segredo, é simplesmente uma verdade que é misteriosa em caráter. Mas em si, não o esconda, conte para todo o vasto mundo. E aqueles que me ouviram, se eles acreditam em mim ou não, isso é irrelevante, depende inteiramente deles. Mas pelo menos você ouve de alguém que está falando por experiência, ele não está teorizando. Não estou especulando. Estou lhe contando a história conforme registrada nas Escrituras, mas não conforme interpretada pelos sacerdócios do mundo. Essa não é a história. Então aqui esta noite, para aqueles que querem a lei, vocês a terão. A lei é simples. Existem estados infinitos, mas estados infinitos, bons, maus e indiferentes,
e todos eles são parte da estrutura eterna do universo. Você é um peregrino em movimento. Você consciente ou inconscientemente entra em um estado. Alguém pode entrar em uma discussão com você e levá-lo para um estado de horror. Eles podem apresentar as imagens mais maravilhosas e mostrar a você e dar-lhe razões para isso e levá-lo para aquela fossa, eles podem fazer isso. Peço que você se lembre de que em cada estado, é apenas um estado. Você se encontra nele, não é amor, não é o que você quer, saia dele, não importa o quão sábio ele ou ela foi que sugeriu sua entrada naquele estado. Eles farão isso. Eles estão fazendo isso de manhã, à tarde e à noite. Mas eu peço a você que venha aqui, escolha estados nobres, sim, estados de segurança, nada de errado com isso, estados de amor, estados de dignidade, todos esses estados maravilhosos, e ocupe-os. Como sei que estou ocupando o estado? Eu simplesmente olho mentalmente para o meu mundo, e meu mundo que vejo mentalmente deve refletir o estado que estou ocupando. Se eu não o vejo refletido na tela da minha mente, não estou nele. Eu sempre tenho um quadro de referência, então olhe para meus amigos, eles me veem como deveriam me ver se eu fosse o homem que eu gostaria de ser? Bem, então, estou no estado. Mas tenha em mente, você pode ocupar um estado num piscar de olhos e sair desse estado tão rápido quanto. Bem, como sei que estou em um estado que eu chamaria de lar? Como sei disso? Esse estado para o qual eu mais constantemente retorno constitui meu lar. Como meu apartamento aqui, eu saio e fico fora por horas, e vou deixá-lo por meses, mas é um lar para o qual posso retornar. Quando eu retorno, o lar está me esperando, é o lar, não estou guardando minhas coisas. Então, aquele lugar para o qual retorno mais constantemente, quando retorno ao meu apartamento dia após dia, constitui meu lar. Então a mesma coisa é verdade para esses estados. Se eu me encontro retornando a um estado, ele parece confortável, parece fácil, bem, então esse é meu lar espiritual por um momento. Posso permanecer nele como permaneço no apartamento. Estou aqui há 6 anos, não gosto de me mover, mas posso voltar e fechá-lo. Mas até que eu volte, ele permanece aberto, isto é, aberto para mim quando eu retornar, então isso constitui meu lar aqui no mundo de César. Então o que constitui meu lar nesses maravilhosos estados eternos? O estado para o qual eu retorno mais constantemente. Então eu me encontro retornando, digamos, ao estado de amor, ao estado de ensino, ao estado de riqueza ou ao estado de sentir pena de mim mesmo? Há aqueles que, na verdade, o dia todo se deliciam em sentir pena de si mesmos. Eles saem para um trabalho sabendo que não serão queridos, eles sabem disso. Então, quando não são queridos, eles se perguntam o que há de errado com as pessoas ao meu redor. Eles estão apenas refletindo aquele estado constante que têm ocupado. Se eu não sair desse estado, não importa onde eu vá neste mundo, não consigo encontrar nada além do que encontrei quando deixei a chamada coisa física para trás. Posso ir daqui até os confins da Terra, mas carrego o estado. Não deixo um estado aqui, esses estados estão sempre presentes. Bem aqui, parado, posso me lançar em 2 dúzias de estados num piscar de olhos, um após o outro. Ao entreter um pensamento, ocupá-lo e senti-lo, estou no estado. Mas se estou fazendo isso apenas para experimentar, tudo bem. Se eu não sei e me coloco em um estado e permaneço nele, vou dar seu fruto. Eu sou aquele germe que entra no estado como um pequeno germe entra no ovo, e eu o frutifico, e então ele tem que dar seu fruto. Então aqui temos estados infinitos. Você pode selecionar o estado que quiser. Sua idade não tem nada a ver com isso, sua origem não tem nada a ver com isso, você está apenas ocupando um estado. Você dará os frutos mais gloriosos se for um estado adorável. Mas mesmo assim você não possui a coisa, você está simplesmente criando-as, empurrando-as para fora. Elas são todas suas porque você está no estado, quando você sai do estado, elas se foram. Se eu dissesse a Billy Rose, se eu perguntasse a ele pouco antes de morrer se ele estava consciente, acabei de ver 170 mil ações da AT&T. E todas elas estão marcadas com seu nome. Quem as possui?
Ele teria me dito: elas são minhas 170.000 ações. Pergunte a ele a mesma pergunta hoje: ele já as possuiu? Enquanto ele estava no estado, ele tinha tudo, mas ele deixou para trás, não levou com ele, seus 25 milhões de dólares. Mas ele estava em um estado no mundo de César que poderia crescer 25 milhões de dólares. Mas você e eu não possuímos nada, nós simplesmente estamos em estados. Enquanto estamos aqui, podemos aproveitar o estado. Então, tudo o que você faz é simplesmente ocupar o estado. Esta noite, quando for para a cama, veja se está no estado certo. Pois você tem horas ininterruptas de sono, onde antes de ir para o fundo, para ocupar o estado certo. Você o frutifica nesse intervalo. Por que no decorrer de um dia você é desviado com tanta frequência de um estado para outro? Mas você sempre pode dizer a casa em que vive, no que diz respeito aos estados, pela frequência de ocupação. Com que frequência você volta para ela? Você se sente confortável quando está nela? Bem, então, esse é o estado. Há um cavalheiro nesta plateia esta noite. Ele me contou esta história no domingo à noite quando nós dois ouvimos Freedom Belry. Agora, aqui estava sua técnica. Ele desejava se desfazer de sua casa. Ele e sua mãe moram nesta casa, e eles não sabiam para onde ir. Eles estão na casa todos esses anos. Interiormente, ele realmente se colocou em um estado, apenas um estado de ter realmente o que ele tinha, e ainda assim ele se desfez disso e de todas essas coisas, dentro de sua mente. Bem, era uma coisa impossível, você diria, neste mundo de César. Como você poderia estar em um lugar que você vendeu? Ele adorou, parecia grande para os dois, e então ele me conta a sua história. Ele vendeu a casa por 65 mil dólares em dinheiro, e então a venda carrega isso com ela. Ele e sua mãe permanecerão na casa sem pagar aluguel até que ela faça sua saída deste mundo. O atual proprietário pagará todos os impostos, toda a manutenção, todo o seguro e o jardineiro. A única despesa deles enquanto vivem neste lugar é pagar o seguro pessoal de móveis, roupas, joias e assim por diante. 65 mil dólares em dinheiro e ainda morando na mesma casa com um acordo para permanecer lá até o fim da vida de sua mãe, sem pagar aluguel. Tudo é possível no mundo de Deus. Mas a pessoa comum diria que isso não poderia ter acontecido, portanto, eu não ocuparia um estado tão estúpido. Estou colocando Deus à prova extrema. Não acreditamos que todas as coisas são possíveis para Deus. Então eu digo a todos aqui, não coloquem nenhuma limitação no poder em vocês, embora ele durma. Pois Cristo em vocês está profundamente adormecido até o fim, quando ele começa a despertar. Os sinais estabelecidos no começo estão todos contidos nele como o plano de libertação, o plano de salvação. Deixe-me rapidamente dar a vocês este plano. Eu já contei isso a vocês várias vezes, mas ouçam com atenção, isso vai acontecer com vocês. A única maneira que essa história do Evangelho vai se desenrolar é dessa maneira, não há outra maneira. Vocês se encontrarão no final do livro de Lucas, e agora ele ressuscitou, e ele se volta para aqueles que o seguiram e ele disse: vocês são testemunhas, vocês ainda não receberam, mas vocês são testemunhas. Em outras palavras, ele está dizendo que ele dramatizou cada ato de salvação. Vocês são testemunhas disso. Agora eu envio a promessa do Pai sobre vocês. Eu envio a promessa do Pai sobre vocês, mas esperem na cidade, até que sejam revestidos com poder do alto. Lucas 24 versículo 49. Agora ele parte. O fim de sua presença física. Esperem até que sejam revestidos com o poder do alto. Agora, que promessa do Pai ele vai enviar? É dito do orador que todas as promessas de Deus têm seu sim nele. Ele não escolhe uma e diz que vou enviar isso ou enviar isso, vou enviar a promessa do Pai. O porta-voz foi quem deu sim a todas as promessas, então ele está enviando a si mesmo. E quando ele vier, ele deve vir novamente. Quando ele vier novamente, ele vem de uma forma totalmente diferente. Ele veio contando uma história, agora ele vem se revelando em você a quem ele contou a história. Seu primeiro ato é a ressurreição.
Quando isso vai acontecer, você vira as páginas porque Lucas e Atos são um livro, então você vira de Lucas para Atos, e aqui você encontra estas palavras. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. É exatamente assim que acontece. De repente, você não espera, há um vento sobrenatural. Você não consegue descrever esse vento. Esse vento poderoso vem sobre você. Você sabe que é um vento. Isso é tudo que você entretém. De onde vem esse ciclone? Onde está a origem desse furacão? Você olha para essa pequena crisálida da qual você acabou de emergir e ouve o vento, olha para trás, e as testemunhas estão lá para testemunhar agora o grande evento. O vento começa e desperta você, o despertar é sua ressurreição. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5 versículo 14, e de repente você começa a despertar. Mesmo enquanto você está acordado, por hábito você só pensa em termos de um tipo de despertar e esse é o tipo de despertar que você experimentou ao longo dos anos que viveu aqui, para descobrir que não é esse tipo de despertar. O vento possui você, toda a sua cabeça está vibrando. É um tom. E de repente você está acordado. Mas você não está na sua cama, você não está onde você pensou que deveria estar, e aqui está você no seu crânio. Seu crânio é o sepulcro onde você foi colocado como morto. E o próprio Deus entrou pela porta da morte com você, e ele se deitou no crânio com você e compartilhou com você suas visões através da longa jornada até você acordar. Quando você acorda, você vê as roupas de linho deitadas. Isto apontando para o corpo que as mulheres tinham tecido. Isto foi tecido por uma mulher. E então aqui, isto está lá e você sai do sepulcro, e ninguém sabe como você saiu. Você é invisível, imortal, vestindo agora o corpo divino que nenhum olho mortal pode ver. Então vem logo depois disto, o sinal do seu nascimento em um mundo completamente diferente, o sinal sendo o bebê envolto em panos. Então vem a única maneira de você saber agora que você realmente é Deus que se tornou você. Não há nenhuma maneira na eternidade de você saber disso, exceto desta maneira. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 versículo 36. Mas o Filho tem que libertá-lo. Libertar quem? Libertar o Pai. Pois a promessa é feita, que o homem que matar o inimigo de Israel, seu pai será libertado. Então, de repente, o filho vem e o filho o chama de pai e você é libertado. Então você realmente sabe o que é o templo, você pensou que era algo do lado de fora, e de repente você é dividido, todo o seu corpo é dividido de cima a baixo, cada pequeno segmento da espinha, aquela espinha dorsal é dividida. E aqui está você está separado, como dito nas Escrituras, de um foi para o leste, um foi para o oeste, um se moveu para o norte e para o sul. A coisa toda é dividida como um vale, e então na base disso, o sangue de Deus. Você olha para ele, não é vermelho, é ouro, luz viva e pulsante, e você diz dentro de si mesmo: eu sei que sou eu mesmo. Você também sabe que é seu Criador e seu Redentor, portanto, se sou eu mesmo e ainda meu Criador, então eu sou eu mesmo, minha própria criação. Pois ao se tornar eu, não há mais dois. Ele se tornou eu para que eu possa me tornar como ele é. Ao me tornar ele, eu sou o próprio ser, então eu sou meu próprio Criador e meu próprio Redentor. Então você ascende como uma serpente, e você conhece o grande mistério então daquele que saiu e desceu para o drama é o mesmo que sobe. E ele ascende como desceu. O mesmo rio maravilhoso. Então a coisa toda é selada no final e isso é selado com a presença corpórea de uma pomba que desce sobre você. E você olha para cima. Antes que ele desça, ele flutua e paira acima de você. Não há circunferência, há uma transparência que não tem limite, não há circunferência, infinita. Você olha para ela, e de repente você olha para cima e estende sua mão, porque eu não sei. Eu levantei minha mão para cá e ele desceu e pousou aqui apontando para seu dedo indicador esquerdo, trouxe-o para meu rosto e ele me sufocou por todo o meu rosto, beijando por toda a minha cabeça. Então você volta e lê a escritura antiga.
E ele levantou sua mão e a pomba pegou o dedo de sua mão e ele o trouxe para a arca. Gênesis 8 versículo 9. Agora você sabe quem é a arca. É exatamente isso que você faz. Então o homem se torna a arca e a arca contém toda a criação. Não há nada deixado fora da arca, então você o traz para dentro, e ele o sufoca. A coisa toda se desenrola em questão de 3 anos e meio, e então está feito. Então você vai e conta para qualquer um. Mesmo que eles rejeitem, como muitos farão, mesmo que eles esqueçam no intervalo e ainda vejam em alguma estranha imagem terrena, uma criança nascida de uma mulher como você e eu éramos. Isso não é Cristo. Estou falando do Cristo cósmico que está realmente em cada homem e que desperta em cada homem. Então, que você se lembre. Tente se lembrar. Pelo menos se você pensar nesta plataforma, pense naquele que está nela por um momento, suas palavras retornarão. Se você se encontrar caindo em alguma vala que seja horrível, pense nele e suas palavras retornarão e o tirarão dela. Ele o tirará de lá, porque você se lembrará do plano de salvação como eu mesmo o experimentei e então você será encorajado a continuar, pois você deve experimentar esta salvação. Então o fim está sobre você e você nunca retornará a este mundo. Você completou sua jornada e o desejo primordial de Deus. Façamos ele à minha imagem foi concluído. Você está agora na imagem e você é o próprio ser. Bem, quem é a imagem de Deus? Somos informados de que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é a semelhança do Deus invisível, portanto, quem é você então? E o que ele disse? Eu e meu Pai, a quem vocês chamam Deus, somos um. Só eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. João 10 versículo 30. Então, quem é você? Você é um com Deus, você é Deus. Então você retorna ao modo de existência que era de Deus por direito divino antes que ele o trocasse e assumisse isso para si. Mas ao fazer isso, ele se individualizou como você e fez de você um com ele mesmo com o mesmo poder criativo. Agora, podemos ter mais tempo esta noite para perguntas. Vamos entrar no silêncio. Pergunta. Não entendo. Façamos o homem à nossa imagem. Resposta. Bem, a palavra é Elohim. A primeira vez que a palavra Deus aparece nas Escrituras no primeiro versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra, essa palavra traduzida como Deus é plural, é Elohim. Então a grande confissão de fé de Israel, que quando perguntado qual é o maior de todos os mandamentos, ele não mencionou nenhum dos 10. Ele mencionou a grande confissão de Israel que é ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Se eu colocar nesta linguagem, ouve, ó Israel, o eu sou nossos eu sou é um eu sou. A palavra Deus, sendo pura, usamos a palavra nossa imagem em vez de meu. Você é Deus, mas eu também sou. E você não perde sua identidade, nem eu, e ainda assim somos um porque temos o mesmo Filho. Então todos nós, os bilhões de nós somos o mesmo Pai tendo o mesmo Filho. Então, embora sejamos individualizados e tendamos para sempre a uma individualidade cada vez maior, ainda somos um porque Deus é um. Você entende isso? Pergunta. Quando deixamos o corpo, onde fica o sonho que deixamos e o corpo astral? Resposta. Primeiro, eu nem gosto de usar a palavra astral e coisas desse tipo, isso pertence a esse mesmo nível. Quando você está fora do corpo, você está conectado ao corpo por um cordão prateado, e você pode vê-lo pulsar, e isso mantém vivo. Pergunta. Então você está realmente respirando enquanto? Quero dizer, você está na cama ou é? Resposta. Quando você sai do corpo, ele é apenas uma casca, e o corpo que você veste também é uma casca. Eles o chamam de corpo de desejo e corpo vital. Chame do que quiser, não é isso que estou ensinando. Quando você sai deste corpo e vê este corpo na cama neste nível, não tem nada a ver com aquela ressurreição quando você é invisível e o vê como algo completamente separado e morto, algo inteiramente separado e morto. Uma crisálida da qual a borboleta surgiu.
Mas que as pessoas saiam do corpo e vão a lugares, não estou negando isso, pois eu já fiz isso. Não é tão difícil. Não tem nada a ver com qualquer chamado avanço espiritual, nada a ver com isso. Na verdade, muitos deles que afirmam que podem fazer isso, fazem à vontade, você fala com eles e eles estão cheios de ódio, mas cheios dele. Eles vão sentar e gastar seu precioso tempo pensando em alguma coisa desagradável de outro, eles fazem. Então eu não toco nisso. Mas dizer que isso não existe é estúpido, porque existe. Pergunta. Significa alguma coisa quando você acorda de manhã e tem as escrituras em mente? Resposta. Para mim, seria algo muito maravilhoso, despertar das profundezas trazendo de volta passagens da Palavra de Deus. Eu acho maravilhoso. Isso mostraria seu interesse enquanto você está aparentemente ausente desta esfera. Pergunta. Em um dos seus livros você fala sobre ser ferido de ponta a ponta. Eu me perguntava, desde a sua ressurreição do alto, Resposta. Não entendi, bem. Pergunta. Em um dos seus livros, acredito que foi A Busca, você disse que foi completamente apaixonado por esse ser, e eu me pergunto, desde o seu nascimento do alto, se você conseguiu que esse ser o permeasse ou vibrasse à vontade? Resposta. Você ouviu a pergunta? Desde minha ressurreição em meu nascimento do alto, eu tive a mesma experiência que mencionei em A Pesquisa, onde essa experiência me deixou completamente ferido por um eu maior e ainda assim eu mesmo? Eu tive isso várias e várias vezes desde então. Dizer que eu sento e faço à vontade, bem, não. Essas coisas vêm de repente sobre você. Enquanto estou sentado em casa, quando estou na minha cama e às vezes quando estou na rua, isso vem de repente. Mas eu estou no mundo de César. Pergunta. Existe alguma configuração mental para isso que você? Resposta. Não, não há. No meu caso, sempre vem tão de repente, vem de repente. Pergunta. Você não tem a mínima ideia. Resposta. Não, nenhuma. Pergunta. Então é a graça de Deus? Resposta. É a graça de Deus. Eu não sento e conjuro, acontece de repente. Pergunta. Há um livro no momento sobre o uso das chamadas drogas de expansão da consciência. O que você pensa sobre elas? Resposta. Não estou familiarizado com isso. Pergunta. Drogas LSD. Resposta. Drogas LSD? Eu as evitaria. Novamente, falo por experiência própria. Meu amigo, um médico, porque sou misticamente inclinado desde criança, ele disse que gostaria de experimentar e tomar comigo. Aldous Huxley ia observar o teste. Nossas reações em fitas, mas Aldous estava doente naquela noite, então ele não pôde vir. Então, tivemos dois que vieram com suas fitas para observar e tomamos a dose máxima. Posso lhe dizer, não é o que eles dizem que é. Não é nada além de distorção, pura distorção, de todos os seus sentidos. Sim, as coisas se tornam vivas, as paredes se tornam vivas, o papel de parede se torna vivo. Vocês podem compartilhar uma experiência juntos. Ele e eu compartilhamos experiências. Se eu dissesse: olhe, ele poderia me dizer o que estou olhando e poderíamos realmente discutir um objeto como se vocês dois o vissem, e vocês o viram. Não fez nada por mim além de apenas me colocar em um estado peculiar por cerca de 48 horas. Então eu o evitaria. Fiz isso para agradá-lo. Então, dirigindo para casa naquela noite. Quando você sai disso, você acha que está nisso há dias, você está nisso há apenas algumas horas. Tomei às 7h30. Comecei a tomar por volta das 8h15. E eu estava fora por volta das 11h, e eu teria jurado que fiquei lá por dias. O tempo realmente foi diferente. Tudo é diferente. Dirigindo para casa, todos os carros estavam chegando, pareciam estar passando direto pelo meu cérebro,
deveria ir por esse caminho para mantê-los fora. Tudo está passando direto pela sua cabeça. Então, no dia seguinte, quando você começa a se barbear, há dois de vocês. Faça isso com sua mão e sua mão desce até o chão. Você vai por esse caminho, ainda vai até o teto. Você está completamente separado e disperso. Não fez nada por mim do que eles dizem. Ele entrou em convulsões, eu não entrei em convulsões. Bem, ele é muito mais magro do que eu. Eu estava muitos quilos mais pesado do que estou hoje. O dele pegou meia hora antes do meu. Quando vi que ele voltou à infância, ele tem a minha idade, voltou direto para a infância, riu como uma criança, agiu como uma criança e ficou convulsionado. O riso dele era um riso peculiar. Mas eu não entrei nisso. Somos naturezas diferentes. Mas poderíamos compartilhar alucinações semelhantes. Não posso recomendar. Não consigo ver onde isso ajudará alguém. Mas estou sempre feliz então eu peguei só para agradá-lo de verdade. Ele pegou de novo com Aldous. Aldous pegou 3 ou 4 vezes. Não obtive o que eles alegaram que obtiveram. Não havia nada de adorável nisso. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, a promessa veio primeiro e a lei foi dada depois. Pergunta. Mas então quem é aqui? Resposta. É bom para você. É um poder criativo e por que não viver bem no mundo de César? Por que não? Por que não ser criativo? Mas, no que diz respeito à promessa, é graça. E graça não é conquistada, não é merecida. Deu na carta aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. O plano se desenrola em você, pois Cristo está em você. Portanto, ele começou e o completará. Era o desejo de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Então, você é informado no capítulo 8 de Romanos que a criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que a sujeitou em esperança. E qual era a esperança? Que ele seria libertado da escravidão da corrupção e obteria a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Versículo 20. Bem, isso vai acontecer, mas acontece de uma forma que ninguém previu. E, portanto, quando acontece, eles não acreditam. Não é o que eles estavam procurando. Todos querem um rei do lado de fora e ele não vem dessa forma. Ele se desdobra em você e você é ele. É por isso que somos avisados, não olhe aqui ou olhe ali. Se alguém lhe disser que ele está lá ou aqui, não olhe. Não está lá. Seu líder está dentro de você e ele se desdobrará dentro de você. Esse é o único Cristo no mundo. Pergunta. Não estou em comunicação porque não entendo o que é pela graça. A que função você quer dizer pela graça? Resposta. Bem, graça como a Escritura usa significa o presente de Deus de si mesmo ao homem. Não é conquistado pelo homem, não é merecido. Os homens acham que podem ganhá-la, eles não podem ganhá-la. Então eles têm todos os tipos de coisas que ensinam. Faça isso, faça aquilo para apaziguar Deus, e então, é claro, ele enviará a promessa sobre você mais cedo. Pergunta inaudível. Pergunta. Não, eu sou um homem assim como você, com todas as restrições e limitações de um homem. Se eu me julgasse, eu poderia honestamente dizer que nunca me acharia digno de ter recebido a graça que recebi, pois eu ainda sou um homem e estou no mundo de César. Eu sou muito homem. Portanto, esse é um dos que difere completamente do mundo dos homens no mundo de César. Mas ninguém pode merecê-lo. Pergunta inaudível. Resposta. Estamos chegando agora ao que é chamado de grande crucificação. A história em julgamento. A verdade está na presença da razão. A razão questiona a personificação da verdade, e a razão diz a verdade. Você não sabe e não vai me responder? Você não sabe que eu tenho o poder de libertá-lo ou crucificá-lo? E a verdade responde.
Você não teria poder sobre mim se não lhe fosse dado de cima, portanto, aquele que me entregou em suas mãos tem o pecado maior. João 19 versículo 10. Ele vê a peça. Pilatos não vê isso como uma peça. Ele acha que pode exercer sua vontade para libertá-lo ou crucificá-lo, e aquele que está dramatizando a parte faz saber ao homem sábio: você não tem poder se não lhe fosse dado de cima. Esta é a coisa mais fantástica quando você vê do alto. Porque você se depara com uma cena como esta e de repente você sabe que está acontecendo aqui, e você congela uma atividade dentro de si mesmo, e todos aqui ficam parados. Eles nem estão respirando, eles estão mortos, como se fossem feitos de mármore, todos, não importa quão vasta seja a multidão. E então você libera aquela atividade que você prendeu aqui e todos eles se tornam ativos novamente. Onde o drama está acontecendo? Um pássaro em voo, se preso, deveria cair, não deveria? Se ele está andando no chão e fica parado, ele não atravessa o chão, mas se estiver voando e o voo for preso, ele deve cair. Eu prendi pássaros. Eles não caíram. Uma garçonete andando e eu a prendi, ela não andou. Os clientes jantando, eu os prendi, eles não jantaram. Eu não fiz isso falando com eles ou persuadindo-os, eu fiz tudo aqui. Eu senti isso aqui na minha cabeça. Eu prendi aquela atividade e o que eu percebi ficou parado porque eu apenas fiz isso aqui. O homem mortal fica assustado quando vê o drama como ele realmente está sendo encenado. Completamente diferente. Até sexta-feira.